Você sabe a diferença entre 24 FPS e 60? Você sabe quando usar? 30 FPS, 120 FPS? Hoje eu vou te falar quando você deve usar cada tipo de FPS para que você atinja o máximo de qualidade no seu vídeo e entenda de uma vez por todas como funciona esse processo. Para que serve isso? Fala galera, beleza? Eu sou o Dan, firmeza com vocês aí? Aqui tá tudo firmeza. Bom, se você entrou nesse vídeo, você deve estar começando nesse mundo do audiovisual agora, começando a fazer suas gravações, suas edições de vídeo, e é aí que vem a pergunta: quando que eu devo usar os tipos de FPS que a gente tem? Bom, FPS nada mais é do que, traduzindo do inglês, frame per second, ou seja, a quantidade de quadros que você tem por segundo. O vídeo nada mais é do que uma junção de vários quadros, várias fotografias a cada segundo. Então quando a gente tem, por exemplo, 24 FPS, a gente tem 24 imagens passando em sequência em 1 segundo. 30 FPS, 30 imagens. 60 FPS, 60 imagens. E assim por diante. Aí que entra. No começo eu também tinha muito essa dúvida. Eu pensava que quanto mais FPS a gente tinha, melhor. De certa forma, é verdade, mas calma. Para resumir rápido e você já começar a entender o que eu vou te falar daqui pra frente. 24 FPS é usado para quando você vai fazer takes cinematográficos e você não usa slow motion. Em resumo é isso. Porém, tem umas entrelinhas que é legal você saber antes de começar a usar, mas a base você já tem. Então lembre-se, 24 FPS para gravar takes naturais, cinemáticos, ou seja, cenas normais como essas que estão passando aí. E aí quando você quiser fazer um take em slow motion, aí você tem que usar de 60 FPS para cima. Pra falar a verdade, a partir de 48 FPS mais ou menos ali você já começa a fazer um slow motion, mas o ideal é fazer de 60 pra cima porque é o mais comum. Mas é claro, depende da limitação da sua câmera. Tá, mas então é só eu usar o 24 FPS quando eu não vou fazer slow motion e aí eu uso 60 ou mais pra quando eu for fazer? Sim, mas antes você tem que saber de uma coisa. Pra que a gente tenha maior naturalidade e a nossa imagem fique mais próxima do nosso olho humano, é necessário usar uma regra. Essa regra tem um nome, eu não vou lembrar agora, eu não lembro se é a regra dos 8. Eu não sei se é a regra dos 90 graus, 180 graus. Tem uma angulação, mas assim, é simples. O que você tem que saber é, sempre que você estiver usando um frame rate, você tem que usar o dobro no shutter. O que eu quero dizer com isso? Se você está filmando, por exemplo, em 24 FPS, o seu shutter, o seu obturador, ele tem que estar o dobro dessa velocidade. Então se você tem 24, o seu shutter tem que estar em 48, porque é o dobro. Mas algumas câmeras não tem, o pessoal costuma gravar em 50, eu mesmo gravo em 50 porque minha câmera não tem 48. Então você vai lá, coloca em 1/48. Ah, a minha câmera não tem 1/50. Mesma coisa serve para todos os outros. Se eu estou gravando em 60 FPS, eu vou gravar em 120 o shutter. Ah, não tenho, 125. Sempre o mais aproximado do dobro que você tiver. Por que isso? Porque sempre que a gente fizer isso, a gente vai conseguir atingir o nível máximo de motion blur. O que é isso? Quando eu faço esse movimento aqui, ó, vocês estão vendo que minha mão ela começa a ficar borrada. Nesse momento eu estou gravando a 24 FPS com meu shutter em 1/50. Se eu diminuir muito ou subir demais, eu vou perder essa naturalidade que vocês estão enxergando aí. E aí você perde o efeito que nossos olhos têm ao enxergar uma imagem. O FPS em 24 com 1/50 de obturador é o que você consegue chegar mais próximo à visão humana. Por isso que a gente tem isso como um olhar cinemático, enfim. Se você tiver aí, por exemplo, uma lente 35mm, colocar em 24 FPS 1/48 e filmar, cara, pode ter certeza que você vai estar super próximo da sua visão real que você tem do seu olho. É o que a gente tem de referência no cinema hoje e é o que eles dizem sobre ser mais próximo do olho humano. Quanto mais próximo da nossa visão, mais cinemático fica, porque mais real pra gente fica aquela cena. E a mesma coisa vai funcionar para os outros FPS. Se você for dividir essa conta dos 60 FPS de 1/120, sempre que você dividir, no final você vai chegar a 24. Então lembra, sempre que você for gravar, você vai ter que sempre colocar o dobro em shutter. Mas então, se você tiver um pouquinho mais de experiência, você deve estar pensando: putz, mas se eu movimentar o shutter, a imagem vai mudar a iluminação, não vai? Ela vai ficar um pouco mais escura, um pouco mais clara, porque na fotografia eu controlo por isso, né? Às vezes eu quero pegar uma imagem mais borrada ou mais parada, mas querendo ou não, isso influencia na luminosidade, né? Às vezes fica mais escuro, mais claro. Sim, e é por isso que quando a gente filma, normalmente a gente costuma usar o que a gente chama de filtro ND, que nada mais é um filtro que vai na frente da lente. Você pode ter o variável ou você pode ter os jogos de filtros que vão fazer com que você controle a luminosidade que entra na sua lente. Então você consegue sempre deixar o seu shutter
ou em 1/50 ou em 1/120, enfim, da melhor forma que for aí, dependendo do seu FPS. E aí você controla a luminosidade que entra, se ela entra mais ou menos, através ali do seu filtro ND. Então lembre-se, é importante, porque às vezes se você estiver filmando em um lugar que é muito claro e você não tem um filtro ND, você não vai conseguir deixar o seu shutter em 1/50, por exemplo, porque vai entrar muita luz, vai ficar estourado e você não vai conseguir controlar isso tão bem. Agora, se você tiver um filtro ND, normalmente se usa o filtro variável, que ele é de rápido ajuste. Você só encaixa ali e aí ele tem um anel que você consegue virar e aí entra mais luz, menos luz, enfim. É o que eu uso. Tá, beleza. Entendemos como funciona 24 FPS e 60 FPS pra cima. 60 FPS pra cima quando a gente for fazer takes em slow motion e 24 FPS quando a gente quer buscar um take natural cinematográfico, onde a gente não vai usar o slow motion. Existem momentos específicos no cinema que essa regra é um pouco quebrada, ou seja, a gente pode usar algumas cenas que não vão ser em slow motion em 60 FPS ou mais no cinema. São momentos específicos onde eles querem mostrar alguma cena, por exemplo, de ação, onde tudo tem que ser mais dinâmico, enfim, alguma cena de luta. Eu, quando assisti o Hobbit, eu não lembro se foi o 2 ou o 3, eu assisti na estreia no cinema e eu lembro que estava em 60 FPS. Na época eu nem entendia, nada sobre gravação, entendia muito do básico, não sabia exatamente como funcionava isso, mas eu lembro que eu percebi que tava alguma coisa diferente do natural. Eu lembro que parecia que os personagens estavam mais rápidos, mas na verdade não, é porque você tinha aquela fluidez maior ali, onde você perdia um pouco do motion blur por causa ali dos movimentos dos personagens que estavam em 60 quadros. E eu lembro que me causou uma estranheza aquilo, eu achei legal, mas achei muito diferente. Eu falei, cara, parecia que tava... na minha cabeça era algo de resolução, enfim, que tava mais HD, alguma coisa assim, enfim, coisa de uma pessoa que não entendia do assunto, mas que você nota a diferença. Então é pra você perceber que, mesmo quem é leigo, quem não entende, nota esse aspecto, sabe, um pouco diferente de tipo, tá, isso daqui dá diferente do que eu tô acostumado a ver, sabe? E por último a gente tem os 30 FPS, que aí você deve me perguntar, tá, se eu uso 24 pra takes cinematográficos e 60 e pra cima para fazer slow motion, onde que entra os 30 FPS? Bom, os 30 FPS é usado bastante na televisão. Quando você assiste novela, enfim, coisas que estão ligadas à TV, normalmente aquilo é passado em 30 FPS. É um costume usado pela televisão, eu não vejo nada demais. Pessoalmente eu não acho muito atrativo, não acho muito bonito, mas você não vai usar muito no meio fora da televisão. Então, normalmente se você for fazer algo para TV, eles vão pedir que esteja em 30 FPS. Então propagandas, jornais, novelas são passadas em 30 FPS. A regra do shutter é a mesma, então se você tá gravando ali em 30 FPS, você vai estar com o seu shutter em 60, mas é isso, a regra é sempre a mesma para qualquer tipo de FPS. Lembrando que a divisão sempre vai cair por 24 se você dividir, os números. Mas é isso, se você não sabia, agora você já sabe. Já vou pedir para você deixar seu like se isso foi útil para você. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu passei tudo isso. Se você acha que eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários. Se inscreve se você quer receber novos conteúdos como esse. Me segue também lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando coisa bacana lá. Se você quer que eu traga algum vídeo específico de alguma coisa, posta aí também nos comentários, me chama lá no Instagram, a gente conversa. O importante é sempre a gente crescer junto. E agora eu quero ver você fazendo vários vídeos cinematográficos usando essa regra que eu ensinei pra vocês. Obrigado pela sua atenção, até mais e tchau!